galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Rock Independente, programa que vai rolar todas as terças e sextas às 19h30, trazendo o melhor da cena underground. Eu sou a Milene e para o episódio de hoje, a banda entrevistada será a Realidade Alterada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa. Olá, boa noite a todos. Eu sou Valdir Neves, vocalista e baixista da Realidade Alterada. Nós somos um duo, né? Nós somos uma dupla, eu e o Max Ribeiro, e estamos aí fazendo som independente, rock alternativo. Já lançamos 4 singles aí nos streamings, né? 4 músicas, e esse ano vem mais coisa aí, vem bastante coisa, vem novidades, vem EP, vem um monte de coisa programada aí. Você Boa noite, galera. tá adiantando que eu vou perguntar. Calma. Tá bom, calma então. Lembrando que agora os programas serão postados no YouTube, no canal The Case. Curta os vídeos e se inscreve, beleza? Bom, para começar a conversa, a banda Realidade Alterada foi criada em 2020 no Rio Grande do Sul pelo Max e pelo Valdir. Porém, no início, não sei se ainda é isso, ah, eles estavam separados por 600 quilômetros de distância. Um estava em Alegrete e outro em São Leopoldo. A banda já lançou digitalmente nos streams e no site americano Bandcamp 4 singles com músicas exclusivas. Conta a trajetória da banda pra gente. Bom, assim, a gente, lá em 2020, né, eu lá final dos anos 80, anos 90, eu toquei em várias bandas, o Max também, né, a gente já tem uma trajetória aí com bandas alternativas, né, e eu tinha parado no início dos anos 2000 ali, fiquei muito tempo fora, assim, sem escrever músicas, sem tocar, né, e quando foi ali no início de 2020, eu tive a vontade de voltar a tocar, né, de voltar a fazer alguma coisa. E o Max é um cara que a gente já tinha trabalhado juntos, mas não na música, né? A gente também é professor, né? Todo mundo na música que está na música independente acaba tendo uma outra atividade também. E a gente já tinha trabalhado com professor, só que a gente nunca conversava sobre música, assim, sobre o fato de a gente já ter tocado em bandas e coisas assim. Só que aí o Max estava postando muita coisa de guitarra e estava modelando umas guitarras que ele tinha mais antigas e postava lá no Facebook. Aí um dia eu tive a ideia de mandar uma mensagem para ele e dizer, cara, vamos se reunir um final de semana, procurar alguns músicos e tentar fazer alguma coisa. E o Mac tava, cara, eu tô morando em Alegrete, a gente tá separado aí por 600 quilômetros, né? Aí eu digo, pá, cara, então foi, né? Foi, foi essa a ideia, né? Não vai rolar. O Mac, não, cara, pode rolar sim, eu tô fazendo um trabalho independente, sozinho, né? E ele me mandou algumas músicas. Então a gente começou a conversar muito pela internet, a gente começou a trocar muita ideia, e aí a gente foi começando a desenvolver alguma coisa. A gente começou primeiro uns instrumentais, a gente procurou tentar formar, de repente, um grupo mesmo, assim, fosse um quarteto, alguma coisa, um baterista, mais um vocal. E a gente, bom, fechou a pandemia, né? Foi toda aquela coisa de ficar trancado em casa, né? E a gente chegou à conclusão que se a gente quisesse fazer alguma coisa, tem que ser nós dois, né? Então, eu sempre escrevi letras, comecei a escrever letras e, cara, vamos lá, um dos dois tem que cantar aí, então eu vou para os vocais e a gente vai começar um trabalho. E a gente começou, então, a banda não tem nome ainda, a gente, ali em 2020, mas a gente começou a compor bastante, tinha muita música rolando ali, e tudo à distância, nessa distância de 600 quilômetros, né? Graças à internet, né? A gente poder gravar, fazer as gravações, enviar a demo e trabalhar um arranjo e remodelando as músicas. Começamos a fazer esse trabalho. E aí a coisa começou a ganhar corpo, assim, começou a ficar legal. As músicas começaram a fazer um sentido, assim, e uma cara, né? E aí, então, foi assim que surgiu a Realidade Alterada ali, em meio à pandemia.
ali em 2020, a gente começou então, a gravar as músicas, começamos a decidir o que fazer com elas, né? Porque tocar ao vivo não dava, ensaiar não dava por causa da distância, então a gente foi buscando pela internet mesmo, né? Enviando música para cá, música para lá e trabalhando os arranjos. Eu digo, não, pelo menos gravar e lançar a gente pode, né? Fizemos o Instagram da banda, fizemos o Facebook da banda, e aí começamos a preparar alguma coisa de lançamento. Quando foi já em 2021, a gente já tinha um single pronto, e aí lançamos ele ali em maio, bem no comecinho de 2021, e aí depois a gente foi programando outros singles para lançar. Em 2021 a gente lançou 3, um em maio, o outro em outubro e um já no finalzinho, ali em novembro. E agora em 2022 a gente lançou um Mundo Binário, que foi o 4º single, a gente foi lançado no finalzinho de janeiro, e tá aí rolando, né? Fora os clipezinhos que a gente faz também, a gente abriu o canal do YouTube e começou a também lançar pelo YouTube também, né? Temos as opções ali. Tem o Bandcamp também, que é um site muito legal de música alternativa, e também os streams, né? A gente distribui pela Trattori e tem tudo que é streaming, e as músicas estão aí, e a gente não para, né? Meio que a produção a gente está fazendo um fundo bastante, né? E a gente teria até um álbum inteiro para lançar, só que hoje em dia a galera não se liga muito em álbum de banda alternativa. Então, o que a gente faz? A gente lançou singles, e aí a gente está programando alguma coisa um pouco mais longa, né? Que não seja só uma música por vez, né? Mas que mostra um pouco mais da cara da banda, do que a gente está fazendo, né? Enquanto é isso, tá nessa viagem aí. E por que esse nome para a banda? Realidade Alterada. Olha, tu sabe que é muito difícil encontrar um nome que não exista, né? Sempre que a gente procura, a gente ficou meses, uns meses ali em 2020 procurando um nome, cara, e aí vinha ideia para cá, e claro, a gente queria um nome que conectasse com as letras, né? Com a temática toda, com aquele o lance filosófico das músicas, né? Então a gente começou a pesquisar um monte de coisa e parecia que tudo que era nome que a gente encontrava, que a gente achava legal, já existia, né? Até que a gente começou a pensar, poxa, as nossas letras, elas trabalham muito em cima de coisas reais, de coisas urbanas, né? E que a gente, a forma como a gente enxerga o mundo, né? E aí tinha um poema da Clarice Lispector que a gente que eu estava lendo nessa época, isso me deu até inspiração para fazer uma das letras. E um dia eu conversando com o Marcos, cara, é impressionante como ela altera a realidade, como ela manipula a realidade. E aí, veio a ideia, né? Cara, realidade alterada, uma realidade alterada, né? Porque se a gente parar para pensar, tudo que está ocorrendo hoje em dia, né? O mundo está muito louco, né? Então, é meio que isso. A gente está tentando traduzir esse mundo maluco que está hoje em dia, meio que alterou essa realidade de todo mundo, né? Então, a gente está meio que vivendo uma realidade alterada. Então, realidade alterada foi uma coisa que soou legal para nós, que traduzia legal a ideia das letras e do som também. Então, ficou realidade alterada. Então, a gente fez o registro do nome, a gente ficou dominando a internet. Não existia banda com esse nome, né? Então, eu disse, cara, realidade alterada é massa, é legal. Então, vamos lá. Vamos à realidade alterada. Tá gostando do papo de hoje? Logo estamos de volta. As coisas, é você que pode mudar. Tente regar as flores no seu jardim. Corte o seu cabelo ou deixe ele crescer. Não deixe de escolher
bobagens. Procure entender, o mundo não é binário. A vida não é binária. Vive mais a mente, se encontre com você. Escreva mais bobagens, procure entender. Nem ao céu, nem ao inferno, creio que você pode ver. O mundo não é binário. A vida não é binária. O mundo não é binário. A vida não é binária. O mundo não é binário. A vida não é binária. O mundo não é binário. A vida não é binária. O mundo não é binário. A vida não é binária. Estamos de volta. Você está assistindo Rock Independente. Acabamos de ouvir Mundo Binário. Vocês têm um bom material de estúdio. Qual foi o material mais legal de se trabalhar e qual foi o mais bem divulgado? Eu acho que dos singles que a gente lançou, desses 4 singles, cada um teve seu momento, assim, né? O primeiro, que foi Desencontros, a gente ainda estava... a gente tinha todo esse problema de gravar à distância, né? Então, isso é um problema. É diferente quando tá os dois no estúdio, né? Conversando, a gente consegue trocar as ideias na hora. E à medida que a gente foi avançando nas gravações, fazendo outras gravações, e quando a gente já foi preparar o segundo single, a gente já notou que a gente estava começando a evoluir na ideia. A gente estava se acostumando com essa ideia de gravar à distância. Para mim, eu acho que um dos mais legais de gravar, né? Porque eu faço as gravações, eu gravo, por exemplo, pega Lucidez Perigosa, é uma música que o Max, eu mandei para o Max uma demo, né? E aí o Max foi montando o arranjo lá, e depois, meio que quando ele me mandou as guitarras e a bateria pronta, eu gravei baixo, gravei as vozes aqui. Eu acho que talvez tenha sido mais legal de gravar. Mas também eu curti gravar o single que a gente tinha lançado antes, que foi Os Dias São Eternos, porque eu acho que a gente conseguiu fazer um arranjo diferente, principalmente pro final. Mas, cara, eu vou deixar aquele violão que tu me mandou da demo, e eu acho que foi legal, assim, a troca de ideias, o amadurecimento, né? Mas Mundo Binário também foi legal. Foi legal. A gente tem processos diferentes para gravar. Por exemplo, Desencontros, que foi o primeiro single, foi uma música que o Max me mandou praticamente pronta, ela não tinha letra.
cara, faz uma letra, a minha ideia é essa aqui, é uma ideia nesse sentido, aí eu comecei a escrever. Já a Lucidez Perigosa e Mundo Binário foram músicas que eu compus e mandei para o Max, e aí ele trabalhou o arranjo. Só que o Max tem uma coisa que é genial, que ele consegue transformar a ideia, né? E trazer a ideia para o som da banda. E é diferente quando tu compõe uma música assim, voz e violão, né? E aí depois tu transforma num arranjo mais pesado, com guitarras, com um monte de coisa. Tu vai transformando, né, a música a ponto dela ficar o produto final, né? O produto final ali. Então, cada uma foi um jeito diferente, um processo diferente de gravação, mas mantendo um padrão que eu gravo minha parte aqui, o Max grava a parte dele lá, e a gente depois vai conversando sobre as mixagens, a gente vai mixando, e aí a gente prepara uma primeira mixagem, escuta. É um processo diferente, um processo que é feito à distância, né? Que hoje, graças à internet, é possível, né? E a gente não usa estúdio, quer dizer, a gente grava em home studio, né? A gente grava em casa o processo, até porque seria inviável para nós, né? Uma banda alternativa, se tu gasta muito em estúdio e o retorno não é imediato, então para nós foi viável por isso, por a gente poder fazer as gravações caseiras, né? E deixá-las com uma cara de estúdio, né? De estúdio, né? De gravação em estúdio. Então, elas tiveram processos diferentes. Eu acho que talvez Lucidez Perigosa foi a mais legal de gravar, de vê-la pronta, assim. Mas eu curti muito o Mundo Binário também. Eu acho que é uma música que a gente lançou esse ano, né? E foi bem legal também de fazer. É, eu sempre pergunto para todas as bandas, banda de Curitiba, banda de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, como que é a cena musical aí no Rio Grande do Sul? A musical aqui, ela, ela teve agora muito parada, né, durante a pandemia, né? Como acho que todos os lugares. Mas tem muita banda alternativa rolando em praticamente todas as cidades. O Rio Grande do Sul sempre teve uma cena muito forte, desde do Rio Grande do Sul, o Rock Grande do Sul, lá dos anos 80, né, que teve aquela invasão de bandas gaúchas, Brasil afora. E tem muita banda legal, tem muita banda legal. Às vezes o problema são espaços para tocar. Em Porto Alegre tem, cidades como Santa Maria tu tem. Aqui em São Leopoldo, aqui é Grande Porto Alegre, para quem é de fora do estado, não conhece, aqui é Grande Porto Alegre, são várias cidades próximas a Porto Alegre, né? Aqui tem dois lugares para tocar, mas é bem complicado achar lugar aqui. Mas, por exemplo, cidades como Santa Maria tem uma cena muito forte. O Marcos conhece até melhor do que eu a cena por lá. O underground é forte. Olha o Marcos aí. Eita, Boa noite. boa noite. Desculpa, Valdir. A interferência, assim, meio kamikaze. Mas é interessante falar sobre esse cenário da música, que desculpa que tem criança em casa, vai Não, sem atrapalhar problema. um pouco. Sem Mas, assim, o cenário musical, né, tu tem uma cena underground bem forte, né, só que o underground ele sofre de alguns problemas, né, primeiro no querer ser underground, né, de negar algumas coisas que dariam, né, uma certa visibilidade maior, né, para o cenário como um todo, né. Em Santa Maria, que é a cidade que eu sou natural, que é uma cidade que fica bem no centro do Rio Grande do Sul, sempre foi uma cidade com essa característica, uma cidade universitária, uma cidade que tem aí 9 universidades, né? Eu parei nas 9, eu não sei quantas são agora, mas tem uma federal e tem 2 privadas grandes, né? Então, assim, um cenário juvenil, uma cidade boêmia, noturna, e que o underground, né, sempre teve o seu espaço. Claro que com o crescimento, né, do cenário sertanejo, né, as casas noturnas que organizavam, muitas fecharam, né, outras reabriram, aí dando espaço para esse outro
cenário musical, né, no caso sertanejo, mas o underground já sobrevive, né, e que também, né, eu acho que engloba também o cenário alternativo aí, né. Por exemplo, em Santa Maria eu tocava numa banda que a gente fazia Ratos de Porão cover. Todo sábado, toda sexta tinha, né, toda semana tinha show, né. Depois tinha amigos meus lá com banda com som próprio, enfim, e fazia essa conexão, Santa Maria, Porto Alegre, algumas vezes Florianópolis, também Florianópolis é uma cidade que eu sei que tem um cenário alternativo underground também bem assim, ativo, né? Mas o Rio Grande do Sul tem, né? Tem aqui, como assim, se fala assim, Rio Grande do Sul, o pessoal acha que todo mundo anda de bota e bombacha a cavalo, aqui. Mas não é assim, né? Não é assim. Né, tem a música, né, dita tradicional, né? A música gauchesca aqui, mas também tem o rock, né? Tem o funk, tem o sertanejo, tem tudo, né? E que bom que tem espaço para todo mundo. Se quiser complementar aí o que você ia dizer? Não, é isso mesmo que espaço sempre tem, né? Vai cavando aqui e dali, né? Acaba achando algum lugar para mostrar o trabalho, para tocar. Mas isso que o Max falou é bem, bem certo mesmo. As bandas precisam se juntar mais, se unir mais, né? Uma ajudar a outra. A gente está fazendo parte de um movimento que é bem legal, que não são bandas somente do Rio Grande do Sul. Na verdade, tem bandas aí de Curitiba também, tem bandas de São Paulo, tem bandas do Brasil inteiro e até de fora do país, que é o Nova Era do Rock, que é que acho que o pessoal do Container Glow, né, Já ouvi que falar deu entrevista para muito! ti, Já ouvi falar muito! o Fagner, se o Fagner estiver assistindo, um grande abraço para ele, um cara muito gente fina, aliás, a galera lá também. E é muito interessante o movimento, porque apesar de ser um movimento, caso de rede, né, de internet, mas tem uma coletânea que está rolando no Spotify, com todas as bandas. Mundo Binário está lá, inclusive, né? Falou do Mundo Binário, é uma música que está na coletânea. Na verdade, são playlists, né? Eu estou usando termos antigos para isso, são playlists, né, de Spotify. E é legal, as bandas se apoiam muito, principalmente do Instagram, né? Uma ajudando a outra ali, postando coisas e tal. E alguns programas de rádio também. Aqui tem alguns programas de rádio web que já tocaram o nosso som também. Isso é legal, isso ajuda a divulgar, né? Isso ajuda a divulgar. Então, é interessante. A gente, por exemplo, o show, a gente tem meio assim no horizonte, né? Não agora, porque vê, o Marco tá distante, a gente está separado, né? Parado aí por quilômetros, né? Ele tá junto para poder ensaiar, pelo menos funcionar em trio, ter um baterista, né? Para a gente poder fazer alguns ensaios e montar um show. Mas isso é uma coisa que está no horizonte, é uma coisa que a gente tem, talvez mais para frente, a gente fazer. Isso é importante, né, também. Mas por enquanto a gente, né, vamos focar nas músicas, nas composições, nas gravações, divulgar pela internet, os clipes, né? O clipe de Mundo Binário é um clipe, por exemplo, que a gente fez totalmente alternativo. Um clipe que eu saí pelas ruas de Porto Alegre com o celular minha filha junto, né? E a gente pegando imagens e a gente juntando aquela ideia, coisa do mundo binário, né? Que não é uma crítica à internet, mas uma crítica a muitas as atitudes das pessoas hoje em dia. O mundo está muito binário, né? Ou é isso, ou é aquilo, e isso gera um incômodo entre as pessoas, né? E altera a realidade, né? Então é uma música que critica muito mais essa parte do que propriamente dito o binário das redes, né? Talvez isso também tenha alguma influência, né, nessa coisa do comportamento das pessoas, né? E isso é uma coisa que a gente trabalha nas letras. As nossas letras são sobre pessoas, todas elas, né? E todas elas são sobre pessoas, são sempre personagens e eu acabo criando nas letras e a gente falando sobre isso, sobre esse monte de loucuras que a gente vê no mundo atual. E como que é a distância aí de vocês? Um é em um lugar, outro no outro. Verdade, é longe. A loucura juntou os dois. A loucura juntou os dois, isso é fato. É verdade. Até para tirar foto junto, né?
a foto da banda, eu te mandei, foi o único momento que a gente conseguiu, eu e o Max, a gente se encontrar no meio daquela pandemia toda, os dois de máscara, inclusive, por causa, né, dos cuidados e tal. E foi o momento que a gente conseguiu fazer uma sessão de fotos, né? Assim, nós... E então é complicado, né? A gente está distante, mas ao mesmo tempo está funcionando, né? Ao mesmo tempo a coisa está funcionando, a gente está conseguindo trabalhar, né? Musicalmente dessa forma, né? E aí a gente fica naquela de como é que seria a gente trabalhar musicalmente juntos mesmo, né? Assim, fisicamente, né? Os dois juntos, assim, porque juntos a gente trabalhou como professores na mesma escola, né? Mas musicalmente juntos, em presença física, não, somente virtualmente. Então, Mas é interessante de colocar assim, né? Que eu no fim eu perdi um pedaço porque eu não estava conseguindo conectar o áudio, mas é interessante pensar assim que quando a gente começou a conversar sobre fazer música, né, enfim, a gente tinha uma ideia de arte, né, aí só para complementar um pouquinho o que o Valdir estava pontuando, a gente tinha uma ideia de arte, a gente partiu do conceito, como o Valdir mencionou antes, ali, né, a poesia da Clarice Lispector, ela despertou isso, né, e falar, né, acho que a questão toda aqui é a questão do falar, né, usar a música como uma linguagem para falar como, ou mostrar, enfim, evidenciar como nós, seres humanos, construímos, elaboramos formas de realidade diversa, né, seja através de uma crença, seja através de uma filosofia, uma ideologia, seja como for, a gente tem a tendência de construir uma realidade, de inventar uma realidade, acreditar nela e fazer com que essa crença nessa realidade inventada nos molde, nos faça agir em função de alguma coisa, né? Então, a gente partiu desse conceito para fazer todas as músicas e até mesmo material que vai vir no futuro próximo, né? A gente parte dessa ideia, né? Dessa construção. Então, aí, né? Então, quando se grava, quando a gente vai gravar uma coisa, tanto eu quanto o Valdir, a gente está partindo exatamente desse princípio. Quando o Valdir escreve a letra, quando a gente faz um arranjo, quando a gente grava uma base de guitarra, né, faz uma linha de baixo, tá tudo ligado a essa ideia, é passar uma sensação, né? Então, a sensação, né, no caso do arranjo, né, enfim, do campo harmônico da música, então tá tudo ligado no conceito, né? E então a gravação toda, ela embora que a gente more distante, aí 600 quilômetros, né, a gente focou assim, olha, a gente vai fazer isso, né? Então tá rendendo até agora. Pois é. verdade. Um bichinho, um bichano. Sim, essa aqui é aqui. Tá curtindo o programa? Fiquem conectados que já voltamos. Com ilusões perdidas, faço que o mundo entre em meu bloco de papel. Escrevo sobre o amor, esqueço a dor. Posso esperar, posso esperar. A eternidade passou e você não chegou. Será que é porque há algo de errado em mim? Será que é normal me sentir um relógio quebrado? O dia passou e a hora está no mesmo lugar. O dia
passou e a hora está no mesmo lugar. Desconstruindo o tempo, desconstruindo mentes, desconstruindo a gente, desconstruindo sonhos, desconstruindo o tempo, desconstruindo mentes, desconstruindo a gente, desconstruindo sonhos, desconstruindo o tempo, desconstruindo mentes. Peguei de volta tudo que era meu. 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 De onde vem toda essa gente quando não há ninguém? Um casal frente a frente se vê pela tela de um celular, e a visão que eles têm são de rostos que não se pertencem, vivendo sonhos que não estão em lugar algum. De onde vem toda essa gente desconstruindo o tempo, desconstruindo mentes, desconstruindo a gente. Peguei de volta tudo que era meu. 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 Um café tão frio, um cartaz de filme, uma mão que estende a um rosto vazio, um mergulho na alma de corações solitários, cadeiras vazias numa sala de jantar. Uma noite linda, de luzes apagadas, um banco frio numa praça a esperar. Peguei de volta tudo que era meu. 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 A cor da pele queima conforme sua cor. Advento da alma, alma não tem cor. Voltamos. Você acabou de ouvir Desencontros. Tem algum lançamento para esse ano? Tem sim. A gente Exclusivo? Sim, é verdade. A gente não falou sobre isso ainda em nenhum meio de comunicação, nada ainda. Nem no nosso Instagram saiu ainda isso aí. Então vai ficar bem exclusivo mesmo. A gente tem um EP pronto, gravado, mixado, capa em andamento, masterização também em andamento, e princípio para julho, né? A gente quer esse tempo para poder divulgar, e a gente quer quebrar um pouco essa ideia de que, mas é banda alternativa, só pode lançar single, porque um disco inteiro ninguém escuta. Tudo bem, um disco inteiro, às vezes muito longo, um álbum inteiro, mas um EP, ele vai em torno ali de 20 minutos. Tu consegue montar, mostrar um pouco mais do som da banda, consegue fazer um conceito maior,
músicas que se conversam, e o nosso EP ele tem um conceito. Do começo, são 6 faixas, da primeira à última faixa, ele segue uma ideia, ele segue um conceito. E as músicas se conversam, né? Elas contam histórias. Então, essa sim é a ideia da gente mostrar um pouco mais, né? Nesse conceito de arte que o Max falou, né? A ideia sempre foi, nunca foi, na verdade, algo comercial. Nunca foi, na verdade, algo assim, tipo, radiofônico, tem que tocar, tem que fazer sucesso, tem que acontecer, tem que ter uma música estourada. Não, a gente não vê dessa forma, não. Isso pode acontecer, evidentemente, mas nossa ideia é trabalhar a música que a gente quer fazer. E ela está aí disponível para quem quiser ouvir, né? Então, o EP está saindo em julho, a princípio, talvez no dia 8 de julho. Mas, por enquanto, essa é a data base, né? Porque já está tudo muito adiantado, já está tudo muito praticamente pronto, né? E aí vai mostrar um pouco mais o som da sonoridade da banda, do trabalho que a gente realmente está fazendo. E eu espero que as pessoas curtam, né? Quem está nos seguindo já, tem uma galera que já segue, tem uma galera que já curte os clipes, que já escuta a gente no Spotify, lá no Bandcamp também. Então, a ideia é que as pessoas gostem de um trabalho um pouco mais longo ali, né? Separem 20 minutos do seu tempo para ouvir um pouco de realidade alterada, para alterar um pouco a sua realidade, né? Quem sabe? Então, essa é a ideia, né? E até vou te revelar, o EP chama-se Insônia e as músicas seguem mais ou menos, são histórias nessa linha, né? Os instrumentais e as outras músicas com letras também, né? Algumas coisas diferentes que a gente grava de instrumento, uma música que eu gravei harmônica, que a gente não tinha usado nas outras, enfim. E é um som mais pesado também do que está nos singles, né? Mais pesado, porque tem essa influência também do rock dos anos 70, há coisas mais modernas que uma escuta sempre, a gente ouve som mais pesados, né? Apesar do som da banda, no geral, não ser exatamente heavy metal ou algo desse tipo, mas a gente tem um pezinho lá também. Quando lançar, tá super convidado a voltar no programa. Será um prazer, né? Será um grande prazer sim, de fazer no lançamento, com certeza. Com certeza. Bom, Provavelmente o programa Rock Independente chegou ao fim de mais um episódio. Valeu por ter topado aí. Mas Milene, bah, que topo. a gente que agradece, a gente que agradece pelo espaço, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, da banda em si. Muito obrigado, a gratidão. E isso aí, a gente espera voltar sim quando a gente estiver lançando aí o próximo trabalho. E parabéns pelo programa também, é legal abrir espaço para bandas independentes, tá? É muito legal, é muito importante, né? Porque a gente precisa, né, disso, a gente precisa chegar nas pessoas. E a grande mídia, né, sabe que não faz exatamente isso. Então a gente precisa de pessoas como a Milene, né, fazendo esse trabalho aí junto com a gente. Né? Ai, obrigada. Tô emocionada, tô emocionada. Espero que vocês tenham curtido a entrevista, né? Curtido um pouquinho e curtam lá o nosso som, sigam a gente aí nas redes sociais, nosso canal no Instagram, ou vão ver a gente lá no Spotify, né? Os singles por enquanto o EP não chega. Não fiquem tristes. O programa Rock Independente também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa, edições anteriores e edições futuras no Instagram do TQs, que eu vou deixar aqui na descrição, ou no canal do YouTube. Esse foi o programa Rock Independente, produzido por mim, Milene Batista Fernandes. Valeu, galera. E não se esqueça, toda terça e sexta, um programa fresquinho aqui no canal.